Bom, boa noite, mais uma vez. É, Deixa eu só fazer uma breve introdução. Eu preparei uma mini apresentação, porque acho que a ideia é mais a gente poder conversar e esticar esse assunto do que, de fato, ser uma aula de biotensegridade, enfim, muito menos uma aula de coordenação motora, porque isso o André já fez na semana passada. Mas eu acho que, assim, alguns temas, né, por exemplo, o tema da biotensegridade, eles são temas que, no momento, né, eles ganharam e continuam ganhando uma força muito grande, né? Muitas pessoas interessadas, algo que vem se disseminando muito. E muita gente se interessando por esse assunto e tentando descobrir como encontrar esse assunto sendo aplicado, né? Quais são as aplicabilidades desse modelo, dessa perspectiva, em cada uma das suas práticas, né? Então, as pessoas da clínica, as pessoas da pedagogia, ou até mesmo as pessoas das artes. E ao longo de algumas perspectivas, né, dentre elas da coordenação motora, algumas perspectivas da educação somática, a gente já enxerga algumas proposições que são muitas vezes percebidas como novas. Mas, na verdade, você está, de fato, dando um contorno para algo que já é vivenciado e já foi demonstrado muitas vezes. E qual a importância que eu acho da gente encontrar, que é o que eu falei no encontro da quarta-feira, né? Encontrar e apresentar algumas balizas históricas, né? Porque eu acho que, dessa forma, a gente pode compreender algumas abordagens que são mais recentes e dão contornos de uma forma que, né, com outros atributos e outras ferramentas, mas que a gente consegue dar um recheio maior para esses conceitos, né, para essas perspectivas, sem desconsiderar, muitas vezes, né, uma desconsideração que não é proposital, mas tantos trabalhos que antecederam e que podem dar suporte para essas novas perspectivas. Eu acho que isso é o mais importante, é algo que, pessoalmente, eu persigo, né, eu acho que é um desejo meu, e eu acho interessante, sempre que eu posso, nos meus grupos de estudo eu faço isso, nas coisas né, nas conversas que eu estou presente, eu tento sempre trazer essas balizas históricas que dão suporte a conceitos mais recentes que dão contornos a não algo que é novo, mas algo que tem um contorno novo. Além disso, algumas, que eu também comentei na quarta-feira, algumas definições mudam completamente a forma como aquilo encontra aplicação nas nossas vidas, né? Então, não só a definição, mas também o próprio... Deixa eu só botar aqui para não vazar o som. O próprio rótulo, né, que a gente dá aí para os temas, né? Então, comentei na quarta-feira, né? Talvez uma coisa essencial da gente começar diferenciando, né, seja o conceito de modelo e o conceito de teoria. Porque muitas pessoas acabam entendendo a biotensegridade como uma teoria de movimento, né? E aí o que acontece? Qual que é a diferença, em linhas muito gerais, de modelo e teoria, né? Os modelos, eles vão dar suporte às teorias. Então, na verdade, os modelos, eles não apresentam regras gerais sobre um determinado assunto, né? As teorias vão fazer isso, as leis vão fazer isso, vão apresentar regras gerais a respeito de um determinado tema e vão dar ali um contorno... Peraí que eu estou admitindo as pessoas. Um contorno geral a respeito do funcionamento desse tema de interesse. O que os modelos vão fazer? Os modelos vão apresentar formas de explicar essas teorias ou esses arcabouços teóricos de uma forma um pouco mais tangível, de uma forma que você encontre ou uma aplicação
lógico-matemática, como os modelos computacionais, ou que você encontre uma referência perceptual, uma referência perceptiva, algo que você tem um acesso muito rápido. Um exemplo disso são os próprios modelos de biotensegridade, que eu estou com um deles na mão aqui, que eu vou apresentar para vocês. Esse aqui tá estranho, porque faz muito tempo que eu não uso, faz mais de um ano que eu não uso ele tá com os elásticos ressecados. Mas qual que é a ideia desse modelo? A ideia desse modelo, que é um modelo de biotensegridade, é apresentar basicamente uma das proposições do tema, né? Que é essa equilibração ou essa composição estruturada de uma forma que tem vários elementos independentes que, mesmo não se tocando, encontram uma estabilização. Tem uma estabilização da forma. E essa estabilização da forma, ela vai ocorrer via dois fatores. Primeiro, por um mecanismo de tensionamento, que está sendo expresso por esses barbantes, e outro por um mecanismo de compressão, que são os palitinhos comprimindo esses fios. Então, eu tenho uma perspectiva do tensionamento e uma perspectiva da compressão. E essas duas ações em simultâneo, acontecendo, interagindo ao mesmo tempo, vão sustentar essa estrutura. Portanto, eu tenho uma forma sustentada de elementos individuais que não precisam estar sobrepostos para se manterem estáveis. Então, eu não preciso de uma sobreposição de estruturas para que eu encontre estabilidade no sistema. Tudo bem até aqui? Pois bem, existem mais elementos que esse modelo pode fornecer para a gente. E é por isso que os modelos são tão necessários e tão importantes para a gente entender conceitos e teorias e leis mais complexas. Por quê? Nesse modelo que eu tenho aqui nas minhas mãos, vocês podem perceber que quando eu afasto, nós temos 6 partes aqui, né? 6 hastes. Quando eu escolho 2 hastes e eu separo essas hastes, todas as hastes se separam, né? Acho que vai dar para ver aí, né? Todas as hastes se separam. Ao passo que quando eu aproximo as mesmas hastes, todo o sistema se une. Então, tem uma expansão e um recolhimento de todo o sistema, mesmo quando a ação de movimento ela é realizada em apenas alguns elementos do sistema. Então, eu posso, e não importa onde essa força seja aplicada, né? Se eu escolher um movimento de pinça e aplicar aqui, por exemplo, eu vou sempre observar uma resposta de todo o sistema a uma carga que é aplicada em um determinado ponto. Então, o que acontece? Esse modelo, esse é um tipo, um dos modelos de biotensegridade, né? Existem vários, existem mais e menos complexos do que esse, não só com hastes e com barbantes, tem outras formas de você modelar, né, o conceito, mas eles dão o suporte para entender uma perspectiva em relação à compreensão da equilibração e do movimento humano, que não é necessariamente nova, mas que tem encontrado um modelo suficientemente bom para explicar essa maneira de compreender o corpo em movimento. Então, eu vou apresentar para vocês, para a gente poder iniciar a conversa, primeiro, o que é biotensegridade,
mas, sobretudo, o que não é biotensegridade. Porque talvez compreender o que não é biotensegridade nos ajude muito mais do que tentar decorar ou fixar o que é biotensegridade. Tudo bem? Então, vou partilhar aqui minha tela. São pouquíssimos slides. Um minuto. Espera aí, deixa eu voltar vocês aqui. Então, acho que vocês estão vendo a tela. Se vocês não estiverem vendo, por favor. Então, tá. Então, a figura da direita é um modelo de biotensegridade, possui uma forma diferente, mas é o mesmo encadeamento lógico do meu modelo aqui que eu apresentei para vocês. E a figura da esquerda é a Needle Tower, que é uma estrutura arquitetônica que fica em Washington, D.C., que foi uma estrutura essencial para o Stephen Levin formular esse modelo e apresentar esse modelo para a comunidade científica. Pois bem, então, primeiro definindo, né, o que é e o que não é. Então, a biotensegridade ela se trata da investigação de como estruturas de tensegridade podem ser utilizadas para modelar a vida biológica, incluindo os corpos de seres humanos. Então, assim, esse conceito, ele não nasce na biologia. Ele não nasce na clínica, tampouco nasce da prática do movimento, da pedagogia do movimento. Ele vai nascer na arquitetura e nas artes. E ele é tomado emprestado para a gente explicar os corpos biológicos. E ele é tomado emprestado justamente porque se vê nas estruturas arquitetônicas e nas obras de arte formas, estruturas coesas, estáveis, equilibradas, que justamente apresentam aquilo que eu falei no início. Uma estabilidade presente no corpo, nesse corpo formado de diferentes estruturas, que não precisam estar necessariamente agindo em compressão. Agora, do mesmo jeito que é importante saber o que biotensegridade é importante saber o que biotensegridade não é, porque ela é um substantivo, não é um adjetivo. Isso são palavras da Susan Lowell. A referência vai estar no final dos slides. Então, não existem técnicas de biotensegridade. Não existem métodos de biotensegridade. Não existe um tratamento de biotensegridade ou uma espécie de aula de biotensegridade. Isso uma exacerbação do modelo. O que existe, e o que existem são várias, são meios de você compreender como esse modelo pode abastecer as suas ferramentas no seu processo. Mas não, em si, a biotensegridade não é uma técnica. A biotensegridade não é um tipo de aula, tampouco é um método. Isso é importante porque muitas pessoas compreendem a biotensegridade como uma técnica de movimento, ou como uma técnica de reabilitação. Entender a biotensegridade como um modelo, e não como, né, como um substantivo, e não como um adjetivo, como um modelo, e não como uma técnica, ao meu ver, possibilita a gente ter uma capilarização muito maior do trabalho e uma aplicação, porque uma vez que você possa estudar isso a fundo, que não é o nosso caso aqui, né? Mas uma vez que você possa estudar isso a fundo e entender como esse modelo encontra uma ação dentro da sua própria atividade, do seu próprio método, se você esteja na clínica, se você esteja na pedagogia, isso pode fazer com que essa sua caixa de ferramentas ela se expanda.
ou você encontre outros meios de utilizar as próprias ferramentas que você já aprendeu. Ou que você possa, talvez, criar outras. Né? Pois bem, alguns highlights importantes da biotensegridade. Né? Então, existe um foco central no abandono da visão do corpo como uma máquina que se organiza através de estruturas hierárquicas. Então, a gente não tem, por exemplo, uma compreensão de que um sistema ele é mais importante do que o outro. Ele tem uma relevância maior sobre outro sistema. Né? Então, nessa perspectiva, não existe, não tem o menor sentido você, por exemplo, colocar o sistema nervoso sobre, né, tendo uma importância maior sobre o sistema músculo-esquelético, por exemplo. Ou qualquer relação hierárquica entre os sistemas. A biotensegridade ela também pode ser entendida como um modelo de compressão flutuante. Muitas pessoas esquecem, e isso a Susan Lowell pontua no livro dela, né? Muitas pessoas esquecem que a ausência de uma compressão direta entre as estruturas para que ocorra a equilibração não quer dizer que a compressão não está existente no modelo, ou no sistema corporal, no sistema biológico. A compressão existe. Inclusive, a compressão ela vai ser um fator importante para que ocorra a própria distribuição das forças entre os segmentos. Você vai precisar de uma estrutura agindo em compressão. Mas essa compressão ela vai ser, uma das formas de entender essa compressão é de uma forma flutuante. Primeiro, ela não vai ser uma compressão estática, ela vai ser uma compressão dinâmica. Ela vai agir, muitas vezes, em resposta ao meio ou em resposta a perturbações dentro do próprio sistema, da própria unidade interna do ser vivo. A biotensegridade ainda ela pode ser uma ferramenta de imagética motora. Porque se eu tenho um modelo, tal qual esse que eu apresentei para vocês, e eu, por exemplo, tenho interesse em explorar uma prática de expansão e aproximação, eu posso utilizar isso como uma ferramenta de imagética, perfeitamente. E se eu tenho a possibilidade de experienciar nas minhas próprias mãos e com os meus próprios olhos a uma distância pequena, um mecanismo de expansão e recolhimento sistêmico, eu tenho muito mais informação, muito mais substrato para aplicar isso no meu próprio corpo. Eu tenho mais elemento ali de informação para corporificar, para encontrar corpo e movimento no meu ser, para tirar o que está, né, ao invés de alcançar o que está na ideia, aterrizar isso no corpo. Então, pode ser um meio de você compor estratégias de imagética motora. A biotensegridade não é algo que você possa sentir em si, mas mais do que você sentir ou não a biotensegridade, ela se trata mais de um modelo que pode explicar a sua experiência de uma forma muito objetiva. E ela é muito certeira. E é por isso que ela tem se sustentado, não sei se vai ser sustentado nos próximos anos, mas até agora tem se sustentado. Com algumas resistências aqui ou ali, mas tem se sustentado e criando uma capilarização muito grande ao longo do tempo. Agora, isso que muitas vezes as pessoas projetam isso algumas vezes, né? Que eu sinto a biotensegridade. Na verdade, você está usando um nome para explicar essa percepção ou essa experiência de sensação, que é uma experiência, muitas vezes, de integração. E eu vou poder dar outros nomes. Eu posso chamar isso de integração, ou posso chamar isso de conexão, ou eu posso chamar isso de um estado de presença.
as experiências com a biotensegridade, elas têm se conectado cada vez mais com as práticas artísticas, com as práticas de movimento, que lidam com a expressão do movimento em si. E aí algumas frases que vão ser importantes para no final, quando eu trouxer um trechinho do livro da Bézier. Né? Então, a primeira é da Susan. No organismo biológico não existem partes que não se relacionam. E uma frase do Stephen Levin, né? As fronteiras no corpo são artificiais, elas são arbitrárias, são conveniências descritivas. Então, não existe essa adjacência entre os tecidos no corpo, né? Unicamente esse compartilhamento de bordas, né? Mas justamente essa continuidade que é o que vai dar suporte para o modelo. E aí tem um trabalho emblemático do Levin, que ele apresenta essa imagem, né, de artroscopia do joelho, e na figura de cima você tem o joelho sem carga, agindo sobre a articulação, e na figura de baixo você tem o joelho com carga agindo sobre a coordenação, sobre a articulação. E mesmo na figura em que há a ação de carga sobre a articulação, você tem uma distância entre os ossos, de aproximadamente entre 1 e 2 milímetros. Então, mesmo sob a incidência de carga, os ossos não se encostam, não se comprimem continuamente. Então, eles não estão se equilibrando por força de compressão apenas, tal qual o modelo que a gente começou falando lá no início. Tudo bem até aqui? Vou continuar. Se vocês não me interromperem, eu vou continuar. Mas podem me interromper. Na verdade, eu gosto quando me interrompem. Vou fazer agora um salto, que é um salto na história, é um salto para trás, né? A gente vai agora para Bézier. Essencialmente para o livro da Pierre da Bézier, Coordenação Motora. Porque agora, qual que é a ideia? Agora é a gente pegar um pouco dessa introdução e dessa grande generalização que eu fiz de biotensegridade em 22 minutos e a gente encontrar agora paralelos com a coordenação motora. Mas para fazer isso, eu trouxe 3, 4 slides do grupo de estudos, foi o penúltimo grupo de estudos do Deixa Mover, que foi a respeito desse livro. Tem algo muito importante, algo essencial, na verdade, de entender, de compreender na obra da Pierre da Bézier, que elas apresentam de uma forma exaustiva nesse livro, que é como se dá a transmissão da contração muscular. E elas vão começar a explicar isso lá no início do livro, com o exemplo da porção longa do bíceps, que é a figura que a gente vê em destaque na tela. Então, o que acontece? A porção longa do bíceps ela vai fazer tanto a flexão do cotovelo, quanto a rotação externa do rádio e também a flexão do ombro. Então, essa musculatura ela vai agir com diferentes objetivos dentro do sistema. E grande parte do trabalho da Pierre da Bézier propõe que a gente olhe para esses músculos, né, essencialmente os músculos pluriarticulares, entendendo como esses músculos desempenham um papel fundamental na transmissão das forças, ou na transmissão da tensão interna. Então, elas vão usar os músculos pluriarticulares para explicar como ocorre a transferência de tensão no organismo. E esses músculos, elas vão dar um nome especial para eles, elas vão chamar esses músculos de músculos condutores. E o que são esses músculos condutores? Os músculos condutores, tal qual a porção longa do bíceps, vão ser os músculos que vão organizar a transmissão da força, levando em consideração o seu precedente, o músculo precedente, e o seu parceiro seguinte. Então, vão ser músculos que vão agir de forma a considerar a tensão que vem antes e a tensão que vai ser passada adiante para o próximo músculo, entendendo
que essa divisão que eu fiz aqui de antecedente, músculo condutor e o músculo adjacente foi apenas didática, porque eu não estou negando o que eu disse aqui. Porque aqui, justamente, a proposição é que as adjacências são arbitrárias, são descritivas. Não, né? Existe um contínuo corporal. Eu não estou jogando isso fora. Então, essa fragmentação que eu fiz é apenas didática. Funcionalmente, isso ocorre de uma maneira contínua. Agora, outro elemento vai ser importante para entender a coordenação motora e se relaciona diretamente com o modelo que eu comecei explicando, que é a noção de esfericidade. E o que é essa noção de esfericidade, né? Todas as figuras em preto e branco são do livro da Pierre da Bézier. A imagem da esfera nas articulações para Pierre e para Bézier, essa imagem não diz respeito unicamente, né, ao aspecto estrutural da articulação, então a sua forma anatômica. Não é só porque a cabeça do húmero ela apresenta estruturalmente uma esfericidade, né? E a articulação glenohumeral, idem. Então, não é apenas uma relação com a estrutura, a forma anatômica. A esfericidade para essas alturas, ela é melhor definida em relação à associação existente em um mesmo movimento das três dimensões do espaço. Então, quando eu tenho um movimento acontecendo em uma articulação, esse movimento ele acontece sempre levando em consideração as três dimensões do espaço. Isso lá para frente elas vão adicionar o tempo. Mas até essa altura do livro, o tempo ainda não entrou na jogada. E aí o que acontece? Esse movimento que ocorre em três direções, ele vai compor a esfericidade. Então, essa esfericidade, ela não diz respeito à forma em si, mas também ela. Mas como esse movimento ele é expresso de uma forma a considerar três eixos do espaço. Voltando ao exemplo, que é o exemplo que elas perseguem no livro, né? O exemplo da flexão da flexão do cotovelo e a ação da porção longa do bíceps. Acho que alguém levantou a mão. Pia, pode falar. Então, por exemplo, a escápula pode estar contida nesse conceito de esfericidade, porque ela também, né, faz cima baixo, lado e Sim. Então ela também está. Sim. E estruturalmente ela não é uma esfera. É por isso que eu pensei nela. É. Com certeza. Com certeza. No exemplo, deixa eu ver, eu tenho aqui. Eu tinha separado. Eu nunca pensei que pudesse. Na minha ideia, ficava sempre esfericidade como uma coisa meio de torção, sabe? Achei interessante, Bia, falar da escápula. Sim, a torção é a torção é o que vai explicar a esfericidade, né? Agora, ó, vamos. Isso aqui é para quem fez o grupo de estudos da condenação é repetitivo, né? Mas relembrar é viver. Voltando ao exemplo da coordenação da ação de coordenação na flexão do braço, né? O que acontece? Vamos pensar na porção longa do bíceps de novo. A extremidade proximal da porção longa do bíceps, ela está acima e à frente da cabeça do húmero, né? Então, a gente tem a flexão do cotovelo acontecendo ao mesmo tempo em que ocorre a rotação interna do húmero e a abdução do húmero. Então, eu tenho tanto a flexão do cotovelo acontecendo, quanto a rotação interna do húmero acontecendo, quanto a abdução do húmero acontecendo. Então, essa noção de esfericidade, ela vai dar também uma perspectiva que o mesmo músculo, ele vai agir sobre uma determinada estrutura em diferentes direções.
E aí vamos, mais uma vez, o movimento de flexão e extensão. Né? Esse movimento de flexão e extensão, então, não é só um movimento de flexão e extensão. Ao mesmo tempo que ele é um movimento de flexão e extensão, ele é um movimento de rotação interna e externa, e ele também é um movimento de abdução e adução, pensando em todo o processo de estender e flexionar o cotovelo. E voltando agora à perspectiva das esferas, né? A gente pode considerar, por exemplo, além da escápula, a mão como uma esfera. Não só porque a gente pode, na estrutura da mão, quem estava na aula do André vai lembrar disso, a gente pode modelar, né, ou ajustar, modular a mão como uma abóbada. Então, a gente pode enrolar, né, expressar esse mecanismo de enrolamento e extensão, né, da mão. Mas também porque toda a ação nessa unidade de coordenação mão, que não é algo que a gente vai entrar fundo aqui, toda a ação aqui, ela pode ser decomposta em várias microdireções. E vai ser essas decomposições que a Pirret e a Bézier fazem de um jeito assim brilhante, que vão explicar movimentos mais globais, como o da própria flexão. Então, elas vão dizer o seguinte, por exemplo, a flexão do cotovelo, imagina que isso aqui é o braço, né? A flexão do cotovelo, ela não vai acontecer porque duas extremidades se aproximam. Elas não explicam a flexão dessa forma. Elas vão explicar a flexão a partir de um mecanismo de oposição entre as extremidades. Portanto, um mecanismo de oposição, um mecanismo de torção, que é o que a Adriana sinalizou. E à medida que essa torção vai acontecendo e ocorre a distribuição desse tensionamento, percebam o que acontece aqui no centro da toalha, que representa o cotovelo. Acontece a flexão. Então, a flexão, ao invés de uma aproximação de extremidades, ela é melhor explicada nessa perspectiva por uma ação de oposição entre as extremidades. Uma ação de oposição que expressa um tensionamento, porque aqui está tudo tenso, né, toalha? O mesmo ocorre nos tecidos moles. E aí os músculos, os tendões, a face e tudo mais. Então, as proposições que o André trouxe na quarta-feira, por exemplo, de você perceber o corpo ele nunca está, né, nesse estado de relaxamento, é o relaxamento mal compreendido que eu falo, né, que é um abandono. Assim, Ele chamou de arquitetura do corpo, achei muito bonito isso. Isso. Eu Mais acho Isso, mais uma conexão, né? Mas é um estado de integração mesmo. que são Prontidão, né, maestro? essas oposições ósseas, né? Exato. Exato. É tipo, Exato. E porque aí eu vou trazer... Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, é porque, como eu falei para o André, né? Essa sensação que eu tenho sempre de me sentir com tônus sempre mais rígida, é como se eu não tivesse sempre essas oposições sustentando o meu corpo, certo? Então, não posso deixar cair. Então, assim, eu não sei até que ponto o movimento faz com que esse tônus aumente nessa coordenação motora, sabe? O método dela faz com que o tônus aumente. Eu fico pensando, será que o tônus aumenta por essa oposição? Guarda essa informação aí, não joga ela fora. Espera que eu vou anotar. Guarda ela aí. Espera aí, deixa eu anotar aqui. Porque eu falo para não esquecer, mas eu esqueço.
A gente vai voltar nela. Já, já. Tô acabando aqui. Como se constrói esse mecanismo? E é bom, aí o que eu expliquei na toalha está agora em texto, né? Então, podemos generalizar essa observação, a observação da ação da porção longa do bíceps, dizendo que duas articulações esféricas, unidade do complexo do ombro e a unidade da mão, ou a unidade da escápula, na verdade, né? Ou elementos esféricos, opõem suas respectivas rotações no âmbito de uma terceira, o cotovelo, cuja característica dominante é a flexão e extensão. Então, na verdade, para qual o sentido desse conceito, né? Porque é um conceito da obra da Pierre e da Bézier, esse conceito de esfericidade. Quando a gente torce a toalha, o movimento ele se inverte de forma progressiva. Essa flexão não acontece de imediato. Na verdade, essa flexão ela só vai acontecer quando existe tensão suficientemente presente para que ela aconteça. E outra coisa importante é que, para que ocorra a flexão encadeada por ação de rotação dessas unidades, é necessário que haja a presença dessa não é, ela não usa com essas palavras, né? Mas eu falo que é uma tensão ótima, né? Que não é nem exacerbada, porque eu tenho uma perda de energia, e quando eu tenho perda de energia, isso não é funcional para o sistema, mas ela também não é, que é o que a gente vai chegar daqui a pouco na questão da Adriana, não é tem uma energia, uma tensão menor daquela necessária para que ocorra o movimento. Pode falar, Cris, por favor. Não, fiquei pensando aqui, Maris, que é super interessante essa oposição na torção, levada ao movimento, né? Se a gente pensasse agora, eu vou flexionar meu cotovelo, pensando nisso, como seria, né? E aí como a gente pensaria esse movimento com esse afastamento das extremidades na torção? Eu fiquei tentando aqui pensar, me lembrei do movimento que o André fez, né? Do húmero para dentro, o antebraço para fora, né? E eu tive essa semana praticando muito nas aulas também de Feldenkrais isso, essa questão de que se eu vou levantar o braço, eu fiquei pensando nessas direções. Né? E trouxe muita informação, mas como que a gente poderia fazer agora esse movimento assim? Vou dobrar meu cotovelo pensando nessa informação, né? O que eu acho que para mim é mais grandioso é que você não só modifica a sua imagem interna de como ocorre o movimento, mas você vai... Porque, assim, embora, que é o que o André comentou também na quarta-feira, que eu concordo bastante, embora no livro delas exista uma descrição objetiva sobre como o movimento acontece, isso não impede, eu acho que isso é o grande ouro da prática, da experimentação, isso não impede que você experiencie como porque são várias espirais, né? Como a ação dessas espirais pode encontrar um aspecto funcional em você mesmo, porque é isso que importa. Vai rodar para dentro, por exemplo, no balé, eu aprendi o contrário, eu aprendi que o húmero rodava para fora, o antebraço para dentro e a mão para fora. E aí, quando eu li o livro da Bézier, eu fiquei assim, caramba, me ensinaram errado, ô bosta. Né? Mas assim, o problema não é esse. Mesmo tendo me ensinado a rotação inversa ao que está no livro, aquela rotação que me ensinaram, ela me encontrava em um lugar de conexão. E está tudo certo. Se não tem um prejuízo para o sistema, e isso me aproxima do meu objetivo, ótimo. E aí eu acho que, Cris, é experimentar mesmo. Não, claro. Estou de acordo assim com você. Foi um comentário agora como para ver, né, como é que acontece. Eu estou fazendo aqui o movimento, estou pensando nessas direções
E é uma nova perspectiva de pensar o movimento, a ação que o meu braço vai fazer no espaço. Ela me amplia, né? Não que eu não possa fazer de outra forma, mas ela me dá outra imagem do movimento, né? Acontece outra coisa com a escápula, acontece outra coisa com a clavícula, acontece outra coisa com as costelas, acontece outra coisa com tudo. Isso que você falou lá no começo, que uma parte vai afetar toda a estrutura. Uma parte que entra em movimento. E eu acho que, de acordo com a direção que você decide, que você toma, que você está pensando, que eu sempre falo isso nas minhas aulas de Feldenkrais, que às vezes eu digo, né, levantar o braço, não é só levantar um braço, é uma direção que também tem interna no braço, que cada pessoa descubra as espirais internas de como ela vai levantar o braço, ela vai levantar o braço de uma forma mais eficiente para ela, né? Ou mais fácil. E de acordo com essa pequena direção que você está dando aí no começo, se o húmero está indo para dentro, se você está pensando nessas direções, a forma em como vai afetar toda a estrutura também é diferente. Né? Isso que eu acho assim muito interessante. Mas Era só isso. uma dúvida, Maécio. Mas fisiologicamente não é assim, não? Para dentro, para fora? É, né? Então, a ação biomecânica que a Perret e a Bézier observaram é essa forma que eu disse. Né? É como elas escrevem no livro. Agora, essa ação descrita na literatura, ela, né, eu acho que é isso que eu defendo, assim. Ela não precisa ser perseguida com essa impossibilidade de você justamente experimentar o contrário, porque assim, a gente não está falando, por exemplo, de você exacerbar a extensão, porque isso sim é danoso. Isso provoca um dano na minha articulação. Agora não é isso, né? Agora sim, embora, por exemplo, ocorra uma rotação interna, número, durante a flexão, né? Ocorra uma rotação interna, número, durante a flexão. O fato de eu imaginar uma rotação externa e isso me aproximar do meu objetivo, que pode ser meu objetivo pode ser vários, meu objetivo pode ser alcançar a xícara, meu objetivo pode fazer um port de bras de dança, meu objetivo pode ser conseguir, depois de um processo de reabilitação, abrir uma torneira. Né? Agora, a estratégia que você vai utilizar, desde que ela não provoque um dano ao sistema e te aproxime do seu objetivo, ela pode ser variada. Né? Não é porque a observação biomecânica diz que durante a flexão ocorre a rotação interna que você não possa experimentar a rotação externa. E, de repente, a rotação externa encontra mais sentido no seu corpo do que a rotação interna. E o mesmo não vai acontecer para mim. E o mesmo não vai acontecer para minha aluna. Tudo bem? Bia, acho que levantou a mão. Não, então, assim, o que eu acho é que na ação contra ou na relação com a gravidade, essas torções, independente do gesto que você for fazer, simplesmente para você se sustentar ou na locomoção, vamos dizer, na marcha, né? Eu acho que essa forma de oposições ósseas, elas trazem uma economia de energia absurda. Absurda. E, desculpa ser um pouquinho mais restritiva que o Maércio, eu acho que ir a favor da arquitetura do corpo, principalmente agora falando da cintura escapular, ela vai sim otimizar o espaço interno do pulmão. E isso vai propiciar uma respiração mais fluida. Porque a rotação externa do húmero, ela tende a fechar as costelas lá atrás.
É por isso que você precisa definir quais são os... Porque, por exemplo, né? Hoje faz muito mais sentido para mim pensar na rotação interna, né? Mas quando... Só para exemplificar o que eu Mas quero... daí você vai achar a oposição das escápulas, da clavícula. Sim. E aí você vai, entendeu? Mas quando eu dançava, pensar na rotação externa me ajudava no objetivo específico. Então, eu tinha um objetivo específico lá de encontrar uma estabilidade dos braços numa posição. E isso me ajudava. Então, assim, é muito difícil responder de Sim, uma tá. forma... Você está no giro, em aditi, na terceira pirueta, você vai, deixa eu ir um pouquinho mais. Sim. Eu reduzi muito, com certeza. Quanto mais você souber usar essas torções para conseguir seus objetivos, nossa, melhor. Mas Agora, é aí que tá. E aí que eu acho que é o ouro da contribuição da Bézier e da Viré, é essa sacação dessas torções ósseas, gente. Porque isso, turma, Rolfing, enquanto a gente não organizar as torções das pernas das pessoas, difícil vai ser manter a coluna organizada, a pelve numa... E eu, agora, cá entre nós, já que o André não está aqui, eu ainda não concordo com aquela pelve assim. Eu continuo achando que eu não concordo com aquela que ele falou que não é, que é mais para cima, não sei o que, aquilo para mim não colou. Mas, enfim, aí é uma questão do meu corpo. ô Bia, só para tirar uma dúvida que você falou rápido, a rotação interna do ombro fecha as costelas, é isso? Não. O contrário. A rotação externa do húmero tende a fechar as costelas lá atrás. Então, a que ele está falando, a interna da Bézier, é mais coerente, é mais organizado, é isso, né? É isso que eu estou falando. Ah, tá, claro. A E aí, escápula se abre. Não é isso? E aí a problematização que eu fiz é que, dado um determinado objetivo, você pode encontrar variações da orientação, desde que você não sofra um prejuízo, como foi o caso da minha organização lá do meu braço quando eu dançava. E aí, só antes de passar a palavra para a Cris, isso que a Bia traz da ação das rotações, né, das torções ósseas, que vai, né, no encontro de quarta-feira agora com a Jussara, isso vai aparecer de novo. Isso é algo que, para nós, pode até ser trivial, mas para a maior parte das pessoas é desconhecido. Desconhecido. Já que os ossos torcem entre si, é quase entendido como risco de lesão. Então, essa ação em dobradiça, em forma de caricatura, essa ação de dobradiça em forma de caricatura, ela precisa ser descartada ao longo do tempo, né? Ou talvez não descartada, mas preenchida com mais significado, com mais entendimento, que é justamente essa ação de torção. Cris, por favor. Então, eu estou tentando me lembrar aqui da aula do André, e acho que uma coisa que eu entendi, não sei se é assim também, conheço pouco o trabalho, né, da Bézier, é que tendencialmente na fisiologia a gente tem essa tendência à flexão, né? Então, por isso essa rotação do húmero. Mas veja bem, se eu quero pegar uma coisa ali atrás, eu não posso girar o meu húmero para dentro. Nessa ação específica que eu estou fazendo agora aqui, eu tenho que girar. Mas também a gente não esquecer isso, que a cabeça do húmero, ela tem um movimento primeiro diferenciado na glena,
logo tem um movimento na escápula e vai, né, todo em sinergia, a clavícula, o externo, vai acontecendo até as costelas. Então, a gente atua mais com os nossos braços à frente e acima, né? A maioria, eu acho, tô pensando agora isso, né? A maioria dos nossos gestos são para frente. Então, eu acho que é uma coisa tendencial que vai ajudar, mas eu também faço isso. Até quando eu estou me despreguiçando, eu faço isso. Eu coloco os braços lá atrás. Eu preciso, às vezes, fazer isso lá atrás. Então, eu preciso me agachar e pegar uma coisinha lá atrás, entre a geladeira e o vão da geladeira e o móvel, eu preciso abrir e rotar, né? E rotar o úmero. A gente tem um montão de gestos que a gente faz assim. Então, são coisas a pensar, porque senão a gente estabelece de novo uma norma. Com certeza. A gente estabelece uma norma, daí agora tudo que eu vou fazer, eu vou ficar rotando o úmero para dentro. Não eu acho, né? Não funciona assim. Funciona nessa questão também de sentir na experiência, isso que você falou, você tem que ir sentindo o que te aproxima mais a esse objetivo. Se eu quero pegar uma coisa ali embaixo, eu não vou estar entrando em conflito com a ideia da Bézier, que o úmero gira para dentro, se eu tenho que girar ele para fora. Né? A gente às vezes adquire as ideias dos métodos e começa a entrar em conflito com elas, né? Então, acontece muito isso também. Então, elas estão aí para ajudar a gente a conseguir um movimento, como a Bia falou, da forma mais econômica, e a gente sente quando é econômico, porque a gente sente que é fácil fazer um movimento. Não tem um conflito, não tem um esforço extra, nenhuma tensão, nenhum tônus muscular muito elevado, você sente que o movimento tá mais fácil, né? Então, colocar sempre essa pergunta aí na frente, né, de tudo que a gente vai fazendo ajuda. Bia, depois eu não sei se o que você falou faz sentido para mim, que tendencialmente, se você rotar para fora, de fechar o espaço das costelas. Mas eu posso estar criando esse volume nas costelas e rolar os úmeros para fora e as escápulas se juntam, mas as costelas se ampliam por embaixo das escápulas. Então, também seria uma nova direção. Né? Esse volume que a gente criou com o André, fiquei trabalhando a semana inteira com esse volume aqui, volume para frente e para fora, e ao mesmo tempo volume atrás das costelas mais baixas, né? Eu entendi isso. E se eu estou, né, deixando as costelas irem nessa direção, criando esses volúmenes ao mesmo tempo, para frente, para trás, essa tridimensionalidade, eu abro os braços e giro os úmeros na outra direção, e são as escápulas que se aproximam, mas as minhas costelas não se fecham. Então, só colocando um pouco assim tudo, essa questão do relativo, né? Que pode ser isso que o Márcio falou também, de em cada experiência experimentar o movimento Não, isso ela fala bem isso ela fala bem na questão do bebê, que como o enrolamento, e eu acho que ele trouxe isso, e como o enrolamento ele vai nortear o endireitamento. Uhum. Então, aqui, e assim, aqui você já cortou o enrolamento. É óbvio que... Gente, é assim, o macaco, ele usava esse movimento na árvore. É claro que tem que ter. Mas agora estou voltando um pouco para a Rose. Dos símios para cá, por isso que se formou essa arquitetura. O Vitor da Fonseca diz que a gente criou um campo funcional de ação, que é esse campo aqui da frente. Né? O quadrúpede, ele não tem esse campo. Então, aqui, a gente acontece aqui. Né? A nossa vida acontece aqui. Os símios também já tinham instrumentinhos
Então, a gente vai criando Então, né, toda a nossa vida aqui, no papel, no computador, a gente criou esse campo funcional. Isso é uma coisa dos símios para cá. Claro que a gente tem, isso aqui foi feito para explorar, mas a arquitetura favorece o que, né? Porque isso aqui foi muito importante para o crescimento do tecido nervoso. Então, a arquitetura meio que se moldou a isso, mas é óbvio que a gente, até por ter mais tecido nervoso, vai querer fazer ginástica olímpica, exercícios de inverno, entendeu? Tudo bem, o movimento também se complexifica, mas tem essa arquitetura. Certo. Uhum. Deixa só para a gente só completar aqui a história, que eu acho que você tem que dar um pano para manga, uma manga bem grande, uma manga que roda para dentro e para fora. Mas só para fechar aqui. Isso é uma figura é um modelo de biotensegridade, ou de tensegridade, enfim. Como se constrói o estado de tensão para Pirret e para Bézier? O estado de tensão para Pirret e para Bézier ele vai ter 3 ingredientes. E é por isso que eu pedi para a Adriana segurar a questão dela, se o tônus aumenta, se o tônus não aumenta. Então, essa tensão, para elas, ela vai acontecer pela ação ou pela modulação do tônus muscular, pela organização dos músculos antagonistas, né, 2 a 2, e pela resposta de toda a rede miofacial, que conversa com essa ação do tônus e com essa ação dos músculos antagonistas. Para a gente entender esse antagonismo que elas propõem no livro delas, é só lembrar o exemplo do braço, da flexão do cotovelo. Então, como a ação da cabeça longa do bíceps, ela evoca uma ação no sentido contrário do músculo antagonista. Então, esse antagonismo, para elas, vai ser a chave do tensionamento, e esse tensionamento ele vai agir preenchido pelo antagonismo muscular, preenchido pela modulação do tônus e preenchido pela resposta de toda a rede restante. E aí, isso possibilita entender, ou se aproximar do entendimento do que é a coordenação, ou o princípio da coordenação. Né? Então, elas dizem, a organização mecânica do corpo, fundada no antagonismo muscular, é construída com base no princípio de elementos esféricos tensionados pelos músculos condutores, que da cabeça à mão e ao pé, unem todo o corpo em uma tensão que rege sua forma e seu movimento, constituindo a coordenação motora. Agora, lembrem disso que eu falei aqui, né? Essencialmente dessas 2 frases aqui, que são a Susan e o Stephen, 2 propositores da biotensegridade. E aí eu vou ler o início do capítulo 5 do livro da Pirret e da Bézier. E elas dizem assim: no plano do movimento, o corpo é um volume homogêneo, autônomo. Não é formado por vários elementos justapostos, mas por um único elemento que se diferencia ao longo do sistema. Dessa forma, o movimento constrói os órgãos do movimento e é construído por eles. Constrói e é construído. O osso tem a forma que lhe dá o músculo, ao passo que o músculo faz o movimento determinado pela forma do osso. O corpo forma, assim, um volume dinâmico que encontra seu equilíbrio em sua própria organização. O caráter desse equilíbrio é ser instável, próximo do desequilíbrio, como o fiel de uma balança. Os músculos estão em contínuo estado de tensão para estarem prontos para um reequilíbrio. A instabilidade desse reequilíbrio mantém a atividade, o movimento.
é estímulo para a vida, para a evolução. Em geral, a estabilidade de certas atitudes de inércia motora e psicomotora acompanha a debilidade, enquanto a estabilidade precária, resultante de tensão e reequilíbrio constantes, acompanha a iniciativa e a inteligência, o gosto pelo risco e o progresso. A gente tem mais uns... Acho que a gente tem mais uns minutinhos, se vocês quiserem, para conversar. Se vocês quiserem, claro. Porque eu quis trazer esse trechinho, assim, do final do livro delas. Porque, assim, nós estamos em momentos diferentes da história, escrevendo sobre o mesmo interesse, mas em cascas ou em caixas diferentes. E eu acho importante nós, que estamos, né, nos propondo continuamente, até o fim de nossas vidas, estudar sobre isso, a gente ter, pelo menos tocar, né? Pelo menos tocar essas informações. Porque aí eu acho que isso torna o trabalho muito mais, não só com raízes históricas bem estabelecidas, mas com uma caixa de ferramentas muito mais inteligente. Eu tenho certeza que, na aula da quarta-feira com a Jussara, a gente vai encontrar de novo correspondências. Assim como no livro da Susan Lowell, tem uma seção de relatos a respeito da conexão entre o método Feldenkrais e a biotenseguridade. Então, assim, esses atravessamentos, eles vão ser constantes na nossa história de estudo, no nosso processo de formação. Mas eu acho que é importante, e é por isso que eu na discussão da quarta-feira, e por isso também que pedi para mudar o dia do encontro, que amanhã eu realmente não ia poder, porque queria muito trazer essa discussão, porque eu acho que faz com que a gente abra os olhos para a história, porque se a gente não abre os olhos para a história, a gente perde, acho que, a oportunidade de preencher os nossos trabalhos. Vamos lá, a gente tem mais uns minutinhos. Adriana, se você quiser trazer a sua questão do tônus, depois dessa. Não, eu vou trazer, mas é que você falou uma coisa agora da Susan Lowell com Feldenkrais. Eu acho uma coisa tão... Olha, eu acho a coordenação motora tão diferente do Feldenkrais. Eu amo tudo, entende? E aí eu já vou colocar sobre o tônus, já que Cris está aqui. Né? No Feldenkrais, eu consigo o equilíbrio de um tônus que eu me sinto mais... Não é abandonada, é mais relaxada. Meu sistema nervoso me acalma, tá? E me sinto... É outro trabalho, não é que um é mais, outro é menos, não. É outro trabalho. E na coordenação motora, toda vez que eu fiz aulas no passado, e agora, um pouco menos com o André, eu senti. Não sei, talvez eu esteja em outro momento de vida também, né? Mas eu sempre que eu faço a ação do corpo, o gestual, eu carrego um tônus exageradamente. Eu, Adriana. Não sei aí vocês, as experiências de vocês. E esse carregado tônus, não é que eu não me sinta bem depois, eu me sinto até esperta, meu corpo fica potente, fica esperto, mas eu me sinto mais rígida, com mais tensões, mais cansada, sabe? Não sei se dá para entender um pouco o que eu estou colocando. Mas são questões ótimas, assim, maravilhosas, que toda educação somática tem seu método, né? Diferente, né? Mas eu acho que é bem-vindo essas questões, estou adorando. Maércio, você falou no começo ali, desculpa, eu tomei a palavra, com a questão do modelo da biotensegridade, né, que é essa distribuição da força entre os segmentos, né?
E essa ação que você faz em qualquer lugar, com qualquer partezinha dessa estrutura, vai afetar a estrutura inteira, né? Essa definição de distribuição da força por todos os segmentos é uma definição própria de um princípio de Feldenkrais. Por exemplo. É absolutamente, porque o que a gente faz, a teoria, aí o princípio, ele está falando que qualquer movimento, a imagem de qualquer movimento, já seja essa pinça que você falou, e já está implicando o corpo inteiro. Isso não quer dizer que você está tenso, né? Simplesmente que tem uma comunicação. E se a ação é um pouco maior, eu preciso usar o corpo inteiro. Então, às vezes, eu faço muito esse jogo nas aulas. Levante o braço, ou agora levante o braço a partir de uma parte bem proximal, né? Ou deixe o seu braço sobre a mesa e movimente o braço sobre a mesa. E a outra possibilidade seria deixe o braço e movimente-se você, né? Ou movimente a parte que está apoiada para poder mover a parte que está em cima. Então, é uma questão de você começar a usar toda essa rede de suporte interno para poder distribuir a força de uma forma parelha pela estrutura inteira. E isso quer dizer, então, que o tônus muscular ele não vai aumentar mais num lugar que no outro. Então, a gente quer repartir o tônus muscular pela estrutura inteira, que seria a distribuição de força, a distribuição de tônus muscular. Então, a ação bem aproveitada é aquela que, quando você precisa, por exemplo, empurrar uma mesa super pesada, toda essa força que você usa para empurrar a mesa, ela está atuando em você inteiro. E aí eu me vejo como uma estrutura de biotensegridade. Então, essa força que eu estou usando para empurrar a mesa, eu estou usando essa força ao meu favor, e ela está me vitalizando, em vez de criando um desgaste, digamos assim, energético ou até biológico e fisiológico. Então, eu não conheço o método, não sei como se pratica o método Bézier, por exemplo, né? Então, eu não posso falar muito com respeito dessa comparação que a Adriana fez, mas um pouco voltando com esse conceito aí que você falou da biotensegridade, a gente usa um pouco esse conceito, né, da biotensegridade para explicar um pouco essa questão em Feldenkrais. Você pode se explicar a partir do modelo, você Totalmente. pode explicar o modelo a partir do método. Entende? Então, você pode explicar a sua experiência a partir do modelo de biotensegridade, e você pode explicar o modelo de biotensegridade a partir do método Feldenkrais. E como eu acabei de fazer, a partir da coordenação motora, que nem é um método, assim. Na verdade, tem uma briga aí nos coordenadores motores, sabe como eu falo isso? Mas se é um método, se não é, algumas pessoas acham que é, outras pessoas acham que não é, eu acho que não é, mas tudo bem. A gente pode usar diferentes pontos de vista para explicar algumas coisas, né? Mas, enfim, o que eu acho que é mais importante, vou passar a palavra para o Valdir, mas eu acho que é mais importante é encontrar esses entremeios, né, esses entrelaçamentos das visões, porque isso vai, ao meu ver, vai deixando a nossa experiência muito mais rica, né? Ao passo, por exemplo, quando a gente, na quarta-feira for, e quem nunca teve a possibilidade de experimentar os vetores do Klaus Viana, por exemplo, vai ser uma outra forma de... E aí o que acontece? Eu posso explicar o mecanismo, eu posso explicar o princípio da coordenação motora pelos vetores do Klaus Viana, mesmo o Klaus Viana tendo vindo depois da Pirribesi. Entende? Então, assim, é um vai e vem, mas eu acho que é a nossa prática. Né? A gente está enfiado nessa salada justamente para
Uma hora você sabe o que é tomate, outra hora você sabe o que é cebola, mas outra hora você come o alface junto com a rúcula e tá tudo certo. Mas acho que é importante a gente encontrar essas descrições, né? Esses contornos. Valdir, por favor. Ok, deixa eu colocar um pouco a minha observação também, estou ouvindo muito vocês aí, eu acho muito interessante essa abordagem, né? No meu caso, eu acho que o elemento comum é o campo da gravidade, né? A gente lida com ela de modo implícito, e o campo da gravidade é um campo de tensão, existe um tônus, em cada gravidade existe um tônus, a gravidade da Terra tem um tônus, a da Lua tem outro, de Marte tem outro tônus, então é um campo de tensão. Então, cada de uma planta, de um animal, nós humanos, a gente já nasce nesse campo de gravidade, então já existe um tônus que é por causa da gravidade, né? E isso é originado lá do sistema autônomo, né? No sistema visceral, existe um tônus que ativa a musculatura de suporte, né? E que aí, quando a gente começa a mover a musculatura, é em cima dessa base de suporte que é o sistema autônomo. Então, por exemplo, quando se tem casos de traumas, né, ele vai afetar esse tônus natural, que é a relação na gravidade, né? Então, isso distorce um pouco esse tônus. Uma outra coisa, existem diversos sistemas dentro da gente. A gente tem um sistema simpático, né? E que ele aumenta o tônus, né? Que é diferente de um tônus quando você está relaxado, né? Então, existe trabalhos que é para trabalhar num tônus mais alto. Por exemplo, uma corrida, você está trabalhando no sistema simpático, que você, no caso, trabalha a face, trabalha um músculo, mas numa predominância simpática. Quando você trabalha Tai Chi, ou esses métodos assim de movimento lento, já é um outro ritmo, é uma outra velocidade, é um outro ritmo, então é um outro tônus. Então, vou dizer assim, isso modifica muito. Então, a gente precisa ver, vamos dizer assim, qual é que a gente está considerando o tônus. Então, por exemplo, eu compreendo assim, quando a gente quer relaxar, aquele relaxamento de entrega, é quando você está buscando essa relação na gravidade, né, de tônus equilibrado, vamos dizer. Que existe um equilíbrio de simpático para simpático, né, que você pode mover também. É o sistema neuromuscular, simpático para simpático, e a relação. Então, existe um equilíbrio de simultaneidade, né? Então, por exemplo, em relação ao campo da gravidade, a única maneira de você mover vamos dizer assim, as 3 dimensões de modo simultâneo é na torção, né? Porque, por exemplo, esse movimento de lado, né, de frente, alto e baixo, quando você torce, você faz os 3 juntos. Isso aqui no tronco. Como os membros é contínuo ao tronco, ele vai também rodar. Se você usa mais na flexão, você vai mais na pronação, então você vai mover mais interno. Se você estende mais, você vai meio que abrindo, vai entrar para a supinação. Então, depende do movimento que você fizer, você vai afetar o sistema todo, né? Então, é assim que eu penso. O elemento comum aí que une todas essas abordagens é a gravidade. Né? Cada um, às vezes, atua numa área, né? Assim, do corpo, né? Uma área mais mais lento, mais consciente, mais buscando conexões internas, e outros buscam mais conexão externa, né? Aí o corpo trabalha como um todo, mas buscando mais a relação do corpo com a relação externa. Mas existe a relação interna também, né?
Então, é por aí. Eu estou gostando muito da discussão aí, que vai, vou dizer assim, estimulando mais a gente pensar. Cris? Eu queria só acrescentar uma coisa ali para o Valdir, que é assim, se a educação somática, seja ela qual for, não vai te ajudar você se comunicar melhor ou ter um melhor desenvolvimento ou forma de se relacionar no teu ambiente, ela não está servindo para nada. Então, a gente se volta para uma prática mais para o sistema parasimpático, é verdade, porque a gente precisa fazer tudo um pouquinho mais lento para o sistema poder se dar conta, mas é porque a gente quer melhorar justamente a nossa conexão com a ação e com o mundo. Porque, por exemplo, o Feldenkrais não é uma técnica de relaxamento. A gente nunca fala em relaxar, essa palavra é proibida na comunidade Feldenkrais. Às vezes escapa lá uma relaxar, porque relaxar não é nada, relaxar é deixar algo, é deixar o desejo de agir no mundo. Então, o Feldenkrais, ele trabalha nesse parasimpático, essa coisa vagarosa, lenta, mas para você ir para a ação. E, sobretudo, você melhorar a forma de como você se relaciona com o campo da gravidade, como você está falando, mas, sobretudo, com a vida. Senão, ela não teria sentido, porque o Mogé, né, nessa aula que eu dei, ele estava o tempo todo tendo que fazer muitas avaliações e adaptações na vida dele. Então, e nenhum método, o método Body Mind Centering, que eu conheço um pouco mais, também não, nenhum método está querendo deixar você num estado somente de relaxamento, ele está deixando você num estado perceptivo de alta vibração, de alta frequência, para você realmente poder ter escolhas melhores de como sobreviver no teu ambiente, aquilo que você, né, estiver fazendo. Se já seja correr, andar em bicicleta, nadar ou ir dormir. Qualquer atividade, né, entra nessa questão. Era só isso que eu queria acrescentar aí. Eu acho que relaxamento é uma expressão que não compreende. Você está na gravidade, aí acabou o relaxamento, não existe. Porque existe um tônus já ali que é inerente com a relação na gravidade. Agora, essa relação na gravidade, existe diversos tipos de sistemas. Existe um sistema que se relaciona você com você mesmo, você com o outro, você com o ambiente mais amplo. Então, quando se diz campo da gravidade, você entra tudo. Entra uma relação que é uma relação, vamos dizer assim, é um contexto, ao meu ver, para nós absoluto, né? Porque você nasce, vive e morre dentro dele e renasce, então ele é absoluto, ele age o tempo todo. Mas existe a relatividade, que é as relações que você entra e sai, então você vai para fora e volta para dentro. Aí entra o simpático e o parasimpático, nesse sentido de você modular a ida e o retorno, né? Eu acho que no caso da humanidade hoje, ela se fixou ou muito no sistema simpático, no sistema de produção, de trabalhar, né? E aí você aumenta demais o tônus, você acaba perdendo, vamos dizer assim, o contato com a vida, com o que é mais essencial, no caso, né? Que é a vida, no caso, o ser, né? E entra muito na coisa do fazer, do produzir, do fazer. Então, vamos dizer assim, à medida que você restaura isso e consegue ir para a produção, vai lá, realiza e volta, né? E você reflete aquilo que você fez dentro de você, e depois você volta de uma outra forma, né? Buscando sempre uma renovação. Eu acho que é o objetivo desses trabalhos, né? De adquirir consciência corporal para você ter essa noção do movimento, né? Porque a vida é movimento. Ou a gente está mais
lidando com o aspecto interno, ou você está lidando com aspectos externos, ou ambos, porque é uma coisa simultânea, né? O que ocorre é que, por causa da nossa visão, né, que a gente tem uma visão de campo, né, que é mais ligada à gravidade, né, ou ao ambiente imediato, mas a gravidade também. E a visão que você olha ponto a ponto, né, que é a visão de foco, né, porque a gente lida uma coisa de cada vez. As coisas, a vida ocorre de modo simultâneo, mas a gente lida uma de cada vez, né? Então, vamos dizer assim, existe também um desequilíbrio visual na gente por conta disso, né? Às vezes a gente fica muito no foco do simpático, ele nos leva para o foco também, o sistema simpático, né? O sistema parasimpático nos traz mais para o todo, o periférico, né? Para o campo, né? Então, existe esse aspecto também do campo perceptivo, né? Principalmente do campo visual. Mais alguém? O pessoal ficou mais quietinho ouvindo? A hora é agora. O Maércio, só muito bom, Valdir. Obrigado pela troca, viu, de conhecimento. Nossa, foi muito bom escutar a todos, mas foi ótimo, porque eu acho que eu estou nesse simpático aí também. Por isso que o Feldenkrais, eu acho que não é que eu me abandone, mas me traz um pouco. Mas a biotessigilidade, eu acho muito válido a gente estar falando sobre isso, porque tem muita gente usando, né? Usando como um método, né? Eu tenho visto, e isso é um modelo que você falou. Eu achei maravilhoso escutar você falar que é um modelo, né? Então, é bom saber, né, que tem que ser usado de uma forma que seja que não perca esses métodos importantes que a gente tem estudado tanto, né? Foi muito bom. Se o modelo ele vai estruturar um método novo, ou ele vai... Luana, boa noite, obrigado você. Se ele vai estruturar um método novo, ou ele vai dar um suporte para um método antigo, não é nem a questão, assim, mas o que eu acho mais importante é que existe um movimento grande nos últimos anos, na última década, sobretudo, em torno não só a respeito da biotessigilidade, mas tudo que atravessa esse tema. E eu acho que se a gente olha para essa onda sem mergulhar no mar, a gente, quando a onda baixar, a gente abaixa também, sabe? É mais nesse sentido, assim. Então, eu entendo que esse modelo ele pode ser estudado a fundo e ele pode encontrar balizas históricas, porque parece que foi algo que surgiu nas últimas 2 décadas, ou 3 décadas. E não surgiu nas últimas 2 décadas, 3 décadas. Né? Se a gente for no livro da Mabel Todd, década de 30, 40, você vai encontrar ela falando a respeito da integração de forças. Você não vai encontrar outras coisas, por exemplo, a Mabel Todd, ela vai discordar da biotensibilidade, mas isso é um outro tema. Mas lá nesse livro dos anos 30, você já vai encontrar esse tema sendo discutido. Então, eu acho que quando a gente... porque eu acho que eu entendo o processo de formação dessa forma, é a forma como eu entendo, o Maércio que entende assim, e a forma como eu ensino. Mas eu acho que esse processo de formação é um processo que você faz uma varredura de trás para frente. Eu acho que é dessa forma que a gente precisa fazer. Então, a gente coloca a vassoura na história lá atrás, o máximo quanto seja possível, porque eu ainda não fui longe quanto eu gostaria.
Não deu para eu ir tão longe quanto eu gostaria, mas eu vou longe, o quão longe eu consiga, e aí de lá eu começo a arrastar. Eu vou peneirar essa história. E aí eu vou entendendo quais são os elementos que dão suporte àquilo que tem 10 anos, que tem 5 anos, ou que foi lançado no último congresso. Então, Aliás, essa foi o motivo da gente querer. exato! É por isso que a gente está aqui agora. Que ótimo, que ótimo. Não, eu concordo com você, Márcio, totalmente, porque o que aconteceu nas últimas décadas é que veio muito a questão das fáscias e das cadeias musculares e das fáscias. Então, para explicar esse processo né, das fáscias, que já o Rolf vai explicar muito, muito bem, é anterior, mas parece que eles encontraram um conceito que facilitou ou encurtou uma explicação, assim, algo assim, né? Alguma coisa assim, para explicar um pouco esse processo de tensegridade e as fáscias, como funcionam essas conexões e não sei o quê. Então, é bem interessante. A gente tem que voltar realmente para lá para Del Sarte, para mais lá para trás, assim. Ele começou muito antes do que a gente pensa, né? E parece que eles vão trocando a roupa das coisas, mas ela já tem esse que não é um repolho que nasceu agora, né? Essa coisa já vem de muito tempo atrás, assim. Eu até hoje, vou passar a palavra para a Dani já, mas eu até hoje não consegui descobrir, enfim, escolhas, né? Mas não consegui descobrir com quem a Mabel Todd estudou. Porque, por exemplo, a Mabel acho que é a autora que mais orienta o meu trabalho, né? E não consegui ainda descobrir com quem que ela estudou, mas gostaria muito de saber com quem ela estudou, entende? Porque assim, e aí, uma vez que eu conseguir descobrir, se eu ainda vou descobrir, vocês me aguardem, eu vou querer, e aí cada vez eu vou dando um passo para trás, e isso vai deixando a coisa muito mais preenchida. Uhum. E eu acho que fazer isso com os autores e as autoras que nos alimentam é um exercício tão bonito e é muito gostoso. Você vai descascando, né? Uhum. Você vai descascando esses saberes, né? Dani, peraí, quer falar? Bia, volta. Vai, Dani. Tá muda. Tá muda. Pior que você tá desmutada, mas eu não te ouço. Ô, Dani, se você puder, sai e entra de novo, por gentileza. Não. Quando é assim, geralmente é melhor sair e entrar de novo. Tá, volta. Estaremos te esperando. Bia, quer comentar enquanto ela volta? Acho que a Bia travou agora. A Bia travou. Eu só vou falar uma coisa rapidinho de uma pessoa que eu fiz uma aula dessas biotensibilidades. Ela falou que não podia falar fáscias, era fáscia. Bom, eu sempre falei fáscias. Vai lá, Dani, vê se dá para. Não te ouço. E agora eu tô curioso para saber o que você quer dizer. Você quer escrever no chat? Ou não? Não consigo te ouvir. Se você tiver um fone de ouvido. Então me manda um áudio depois, porque não vou dormir com essa pulga. Tá bom. Bia, você quer falar? Não? Mais alguém? Senão eu encerro. Antes de encerrar, queria só deixar alguns links que, para quem se interessa pelo assunto, vou mostrar aqui. Depois esse vídeo vai estar no YouTube, então não precisa anotar se vocês perderem.
Para quem se interessa pelo tema, tem muito, mas assim, gente, tem muito material gratuito. Muito, né? Os 3 primeiros links são links que vocês encontram materiais gratuitos, todos em inglês, mas você pode colocar o tradutor lá, que ele traduz com uma certa dignidade, né? O último link é de um trabalho da Chris Clancy, que foi onde eu fiz o curso, é um curso online, com a Susan Lowell, e com a colaboração de vários pesquisadores, entre eles o Stephen. E o que eu falei, eu não tirei da minha cabeça, tá? Esses 2 livros aqui, o Everything Moves, da Susan, e a Coordenação Motora da Perret da Bézier. E aí, para quem leu o conto que eu mandei no WhatsApp, a ideia de ler o conto antes de vir é para justamente ter essa percepção de que a gente só consegue sair da ilha, a gente só consegue ver a ilha quando a gente sai da ilha. E é justamente essa a ideia, assim, muitas vezes nós já fazemos algo, mas a gente ainda não enxerga, ou não consegue dar contorno a esse algo. E dar contorno e enxergar esse algo que a gente faz, eu acho que é fundamental.